de operar juntamente com o doutor Humberto durante as operações aqui mencionadas, a quem eu peço uma salva de palmas, porque é digno de toda a honra por estar presente e ser nosso digno palestrante do dia de hoje. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito pelo deputado Coronel da Câmara para que a Polícia Federal fizesse essa palestra inaugural desse importante evento. Como nós vamos ver, tem um passador? Como nós vamos ver, um dos pilares que nós temos pregado para um novo sistema de segurança para a Amazônia Legal Brasileira e a Amazônia Internacional como um todo, é exatamente a integração. E, como disse o deputado Silas Câmara, não é um trabalho que será superado ou entregue por uma pessoa ou uma instituição. Tem que ser realmente, deputado, eu concordo, Vossa Excelência, um trabalho que a gente faça envolvendo as 3 esferas de governo, os 3 poderes. O Legislativo tem muito a entregar para esse novo momento de proteção da Amazônia e do meio ambiente como um todo, tal qual o Judiciário e o Executivo nas suas 3 esferas. O primeiro destaque que eu queria fazer, pode passar. Pronto. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é exatamente essa amplitude do projeto que nós precisamos implementar para inaugurar esse novo momento de proteção aos biomas no Brasil e a uma exploração dessas riquezas naturais de forma sustentável, de forma consciente e dentro dos parâmetros constitucionais e legais. E qual é esse grande desafio? Não é termos apenas ações integradas, atuações integradas, mas, de fato, termos um grande sistema de segurança voltado a essa finalidade. Pode passar. Só uma ambientação, e aí nós temos feito algumas apresentações em vários eventos, em vários momentos, e me permitam trazer essa ambientação do desafio que é a Amazônia, porque a gente tem apresentado isso, apresentamos na COP, o ano passado em Dubai, apresentamos em outros fóruns internacionais, e isso é importante para que todos tenham essa dimensão do desafio. Aqui, no Amazonas, isso pode até ser chover no molhado, porque mais do que qualquer outro, os integrantes das instituições e as pessoas que já moram na própria Amazônia Legal Brasileira têm essa dimensão. Mas a Amazônia é dimensionada aí com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, é a maior floresta tropical do mundo, mais da metade da floresta úmida do planeta, 5% da superfície da Terra e 1/3 da superfície da América Latina. E disso tudo, desse desafio hercúleo, desse território imenso, mais de 65% cabe ao Brasil desenvolver as suas ações de proteção, de preservação e de repressão aos crimes ambientais.
seguido aí pelo Peru, pela Colômbia e os outros países que têm uma representação da Amazônia internacional em menor proporção. Inclusive a França, que, algo que eu descobri ao longo desse processo, a França, a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil. Apesar de ser um país europeu, por causa da Guiana Francesa, a maior fronteira da França é conosco. Muito obrigado. Pode passar. Outro balizador que nós temos que ter muito presentes nesse trabalho, no enfrentamento a esse desafio, é a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira. E foi um dos balizadores do planejamento que fizemos. Até 2012, e a partir de 2005, nós tivemos uma série de reduções na taxa de desmatamento. Essa série histórica é feita pelo INPE, que divulga anualmente essa taxa do PRODES, e até 2012 nós tivemos uma redução bastante expressiva e importante. Infelizmente, a partir de 2012, tivemos uma resistência na estatística de desmatamento, com algumas reduções, alguns acréscimos, mas a partir de 2019 e até 2022, nós tivemos um acréscimo no desmatamento ante a uma falta de fiscalização, a uma falta de uma política de preservação que fez com que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira crescesse já no primeiro ano, em 2019, expressivamente, e culminou com o pior ano na taxa de desmatamento em 2021, com 13 mil quilômetros quadrados neste ano. Esse balizador da taxa de desmatamento serviu de base, junto com situações fáticas, para que apresentássemos o projeto que ora está em implementação. Pode passar? Situação fática, que se soma àquela situação estatística. Já no período de transição, em que eu ainda estava como secretário de Segurança do meu estado natal, Pernambuco, quando o doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, me convidou a Brasília e fez o convite para integrar a equipe de transição, ele pediu que nós apresentássemos uma proposta, não apenas de uma unidade na Polícia Federal, mais robusta, mas de uma política diferenciada para restabelecermos uma política ambiental de preservação, de sustentabilidade e de combate e fiscalização aos crimes na Amazônia, sobretudo. A situação fática que nós prospectamos foi essa, crises humanitárias se abatendo sobre algumas populações, os povos indígenas, situações de crimes contra a fauna para a retirada dos produtos desses animais, dentes, unhas, peles, carne. O comércio da carne de jumento, pasmem, é um comércio ilegal fortíssimo em nível mundial. E o tráfico dos animais ainda vivos, silvestres, como a arara azul de Lear, o mico-leão-dourado. Várias áreas imensas de devastação para a prática do garimpo ilegal. Ok. Áreas imensas de garimpo ilegal que, infelizmente, nesses últimos anos, cresceram de forma exponencial, e bem como áreas de devastação, retirada da vegetação
desmatamento para fins de exploração da madeira, retirada, o que chamamos de corte raso, retirada total dessa vegetação e grilagem dessas terras, muitas vezes para fins de exploração agropecuária. Pode passar. Além daquela estatística, além da situação fática de crimes ambientais, algo que foi registrado, e não só pela parte de inteligência, mas pelas pesquisas, foi uma interação mais íntima entre outros tipos de crime organizado com o crime ambiental que se fortaleceu. A criminalidade organizada, ela busca nichos de exploração ilegal que tragam lucro. E assim, nesses últimos anos, foi registrada uma interação muito forte entre o tráfico de armas e aqueles crimes ambientais. Pode passar. Organizações extremamente robustecidas financeiramente pela exploração de minério ilegal, algumas apreensões aí feitas em operações realizadas pela Polícia Federal, de minério e ativo financeiro, só já o lucro do crime ambiental, propriamente dito. Pode passar. Estruturas logísticas também, não só financeiramente, mas logisticamente também bastante fortalecidas, esses organismos criminosos, com o emprego de aeronaves. A gente vê aeronaves de asa fixa, helicópteros, pistas de pouso que foram abertas, inclusive, pelo próprio poder público para servir a unidades de saúde indígena, sendo dominadas e controladas pelo crime ambiental. Dragas que muitas vezes podem chegar a custar milhões de reais, 5 milhões, 7 milhões de reais, as maiores e com mais tecnologia. O emprego de equipamentos também de alto custo e de operação de maior capacidade, como retroescavadeiras, tratores. Pode passar. E tudo isso interagindo também com algo que a gente já combate há muito tempo, o tráfico de drogas na região amazônica, em virtude do escoamento. Já que o Brasil não é um país produtor, há necessidade de escoar a produção daqueles países como Colômbia, Bolívia, Peru, em alguma monta a Venezuela, escoar essa produção da cocaína através do Brasil, para o Brasil e também para outros continentes através do Brasil, e muitas vezes utilizando os rios, que são uma das principais, ou a principal rota de movimentação, principalmente no estado do Amazonas. A lavagem do recurso ilegal auferido pelo crime ambiental, tal qual a estrutura de lavagem dos lucros do tráfico de drogas, do tráfico de armas. O lucro do crime ambiental precisa também de uma estrutura, muitas vezes comum, de lavagem desse dinheiro ilegal. E, por último, pode passar, a necessidade, muitas vezes, do emprego de criminosos, muitas vezes faccionados, que, utilizando aquelas armas que a gente viu nos slides iniciais, fazem a segurança, propriamente dito, nos locais de crime ambiental. Não só a segurança com relação às ações do poder público, mas muitas vezes segurança com relação a outros grupos criminosos, que podem tentar invadir áreas de crime ambiental, garimpos, para já obter o garimpo extraído, o ouro já retirado. Pode passar. Outra diretriz para o trabalho foi o compromisso do Estado brasileiro, que foi assumido na COP27 no Egito,
de que o Brasil reduzirá a zero o desmatamento ilegal na Amazônia legal brasileira até 2030. Eu chamo a atenção aqui para dois detalhes, que não são detalhes. Primeiro, que é o desmatamento ilegal. Nós sabemos que existe, pela própria legislação, uma parte das áreas que podem ser exploradas, mas o desmatamento ilegal precisa ser reduzido a zero até 2030. É o outro recorte. Feito esse compromisso e estabelecida essa diretriz temporal, nós, na proposta, estabelecemos submetas que nos trazem para um objetivo de termos a menor taxa da série histórica, ou seja, menor que 2012, abaixo de 4,6 mil quilômetros quadrados, já em 2026. É uma meta arrojada, é verdade, mas é com esta meta que nós estamos trabalhando e fazendo todo o planejamento e execução de ações, para que efetivamente em 2030 possamos atingir a meta ou a determinação, a diretriz balizada por esse compromisso do Brasil perante a comunidade internacional. Pode passar? Com base nisso, nessas premissas, nessas prospecções, é que no primeiro dia de governo é criada a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente na Polícia Federal e, junto com essa criação, é proposto um novo modelo de coordenação de segurança pública para a região, trazendo à Polícia Federal essa responsabilidade não só de prevenção e repressão aos crimes ambientais, aos crimes contra as comunidades, ao patrimônio histórico e cultural e aos crimes contra os povos originários e comunidades tradicionais, notadamente os povos indígenas. Mas, além dessa atribuição propriamente da Polícia Federal e com relação às suas próprias atividades, também a coordenação de um novo sistema de segurança pública para a região da Amazônia Legal. E, além disso, a coordenação de unidades operacionais e de gestão integrada que sejam estabelecidas pelo Estado brasileiro na Amazônia Legal. E assim foi feito nos 9 estados. Começamos com o Pará, ainda em novembro, depois fomos para o Maranhão, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, enfim, nos 9 estados nós reunimos as forças federais, não de Brasília, mas no estado, os componentes das superintendências da PRF, aqui no Amazonas é que elaboraram o PTI Amazonas. Não foi o pessoal da PRF de Brasília, porque quem conhece a realidade do ponto de vista da PRF aqui é a superintendência da PRF no Amazonas. A equipe da Polícia Federal que elaborou esse PTI em Roraima, no Maranhão, no Amazonas, não foi a equipe da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, da PF, foi a equipe da Superintendência Regional da Polícia Federal em cada um dos estados e assim por diante, a PM de cada um dos estados, as secretarias, as polícias civis, os corpos de bombeiros, as polícias técnico-científicas, parte pericial. E assim, hoje, nós temos os 9 planos táticos integrados, elaborados, consolidados e pactuados e construídos por várias mãos. Mãos estas que conhecem a realidade de cada estado e que prospectaram e colocaram no plano o que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual é o recurso e investimento que precisa ser aportado e quais são as metas a serem atingidas. E também como será a dinâmica de funcionamento daquela estrutura de gestão estratégica estadual, com
o grupo mais elevado dos gestores principais se reunindo a cada 2 meses, mas permanentemente avaliando, e oficinas técnicas ou comissões técnicas, trabalhando permanentemente temáticas específicas, áreas de interesse operacional principais que foram mapeadas na elaboração de cada um desses PTIs. Pode passar? Quais são os documentos basilares desse novo sistema de segurança que estamos em implementação na Amazônia? O próprio Plano AMAS, que é o documento principal, mais elevado. Pode passar. O Programa Estratégico de Segurança Pública para a Amazônia, o PESPAM, com as diretrizes em nível estratégico. Pode passar. Enfim, essa cadeia de planejamento revela quais são as ações, mas também quais são as demandas financeiras e de meios que será necessário para esse novo sistema. Importante dizer que esse novo sistema ele está em implementação. Não é algo que se crie, não é algo que se implemente da noite para o dia. Depois, sobretudo, de um período em que houve tanta involução nessa temática de combate aos crimes ambientais e na temática de preservação. Muitas das áreas, como o próprio IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, elas estão passando por um processo de reconstrução. E isso demanda um certo tempo. Tivemos um ano de 2023 muito desafiador de reestruturar órgãos, reconstruir e repactuar fluxos. E em 2024, com a finalização desses 9 PTIs, poderemos dar passos adiante na obtenção exatamente desses recursos e na implementação dessas ações. Quais são os 3 eixos principais desse novo sistema, desse novo momento de combate aos crimes ambientais e conexos na Amazônia brasileira? Uma modernização legislativa, como disse o deputado Silas, é fundamental que a gente tenha uma modernização, deputado, da legislação que regula a matéria. Além de nós termos, muitas vezes, leis obsoletas, leis que tratam com uma certa condescendência o crime ambiental, nós precisamos ter normativamente meios mais céleres, mais rígidos, melhores de regulação. E entendam que aqui não está se propondo a proscrição completa da exploração das riquezas ambientais, mas há de ser feito com limites legais, constitucionais, limites fáticos de sustentabilidade, porque se assim não for, esses recursos se acabam. Se assim não for, os reflexos da exploração desordenada passam a surgir, como nós estamos vendo. Eu costumo dizer que a gente não está trabalhando prevenção de calamidade climática mais. Nós já estamos trabalhando reparação, porque a calamidade climática ela já está acontecendo. No Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Dubai, que foi alagado, é um exemplo disso. A China sofrendo com alagamentos é um exemplo disso. Incêndios florestais sem controle na Europa, na América do Norte, no Brasil, é um exemplo disso, são exemplos disso. Então, nós precisamos de normativos mais modernos, leis, normativos internos, como a Polícia Federal tem buscado fazer. Temos normas agora que estabelecem como fazer a mensuração do dano ambiental. Se outrora nós mensurávamos o que foi extraído ilegalmente, o ouro, a madeira, agora nós mensuramos o que foi usurpado,
o custo de reparo daquela área, porque existe um custo de dragagem de rios, de plantio de novas árvores, de reparação do status quo daquelas áreas. Empresas especializadas que cobram caro, prestam esse serviço. Então, há um custo para essa restauração, mas demos um passo ainda maior adiante, atualmente. Hoje, além desses dois custos, do que foi usurpado e da reparação, nós dimensionamos os serviços ecossistêmicos que deixaram de ser prestados por aquela área devastada. O que aquela área devastada deixou de prestar ao clima, ao planeta, à humanidade. Porque ela deixou de ser habitat para uma espécime, ela deixou de abrigar uma certa vegetação, ela deixou de capturar carbono. Há um custo também da não prestação do serviço ecossistêmico. E um quarto custo que a gente está computando, que é o custo indireto do impacto na economia e no turismo dos países. Ou os senhores e senhoras acham que a exploração do ouro ilegal, o que estão chamando em nível mundial de ouro de sangue, porque está sendo retirado criminosamente das terras indígenas, à custa da morte, à míngua dos indígenas, como a gente viu nas imagens, pequenos indígenas morrendo à míngua, esquálidos. Esse ouro que está sendo retirado e contaminando nessa retirada os rios, está matando indígenas. Ou os senhores acham que esse custo e essa informação não está impactando o mercado de ouro brasileiro no mundo? Está impactando a economia do Brasil. Está impactando o turismo no Brasil. E esse custo é monetizável. E nós, através de normas internas da Polícia Federal editadas no ano passado, nas perícias ambientais estamos aferindo esse custo e, em acordo técnico com a AGU, passaremos a cobrar das empresas e dos criminosos também esse custo na esfera civil. Não é só a multa na esfera penal. Essas pessoas serão responsabilizadas na esfera civil para reparar milhões, cifras gigantescas, quando somamos esses 4 elementos do dano. Um segundo eixo estruturante, que é o investimento do Fundo Amazônia em novas unidades, tecnologias, efetivos, equipamentos. Afinal, a gente precisa fazer com que cada elemento da segurança pública dedicada a essa temática seja, na verdade, um super policial, um super elemento, e não botando uma fantasia, uma capa, deputado Dan, mas dando a cada elemento desse tecnologia. Como eu tenho aqui no meu celular, no meu tablet, a ferramenta da Polícia Federal Brasil Mais, que me dá o alerta de onde está acontecendo o crime ambiental nos diversos vieses: corte raso, corte seletivo, draga garimpeira, desmatamento para garimpo. Eu tenho aqui no meu celular, tempo real. Uma constelação de satélites contratada afere isso diariamente. Então, a gente quer dotar, e hoje, mais de 400 órgãos já utilizam essa ferramenta em convênio com a Polícia Federal. Uma ferramenta contratada pela Polícia Federal, mas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, numa parceria com a Senasp, e que é, como eu disse, disponibilizado para mais de 400 órgãos. Um eixo operacional também, porque o mundo não para. O mundo não para a gente planejar o médio e longo prazo. Isso aqui demanda tempo, uma melhor lei, estruturação melhor, demanda tempo, recurso, investimento, mas o mundo não para a gente fazer o que é preciso hoje. O deputado Dan mesmo está nesse evento, mas teve que ir abrir a sessão, né, Dan? Porque lá não para ter o evento. E é isso. Nossa dinâmica de trabalho já é assim, a gente conhece bem.
Então, a gente já tem um eixo operacional que vai atuar, mas que já está atuando. A gente já tem diversas operações em nível de Brasil, junto com o MD, com o Exército Brasileiro, a Força Aérea, a Marinha, com a Polícia Rodoviária Federal, o Senasp, Força Nacional, as forças estaduais. Operações acontecendo hoje. Hoje acontecendo. Operações, doutor Humberto, que a gente está fazendo hoje com os outros países, como fizemos no Rio Japurá, que lá na Colômbia é Puruê, que lá a polícia colombiana veio coibindo as dragas e nós fizemos aqui, na verdade, sufocamos a prática criminosa, sem empurrar os criminosos de um lado para o outro. Isso estamos fazendo hoje, precisamos potencializar. Pode passar. Eu vou dar uma carga aqui, que já me deram uma coxa aqui, de tempo. Vamos. Pode passar. Cooperação internacional é um viés importantíssimo, como eu disse. Nós já temos feito essa cooperação bilateral e multilateral muitas vezes, mas nós precisamos fortalecer isso. E aí entra o Centro de Cooperação Policial Internacional, para que a gente possa compartilhar técnicas e doutrinas de operação, de investigação, compartilhar informação e inteligência, algo mais célere, menos burocrático, e compartilhar através do DRCI, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o nosso órgão central de cooperação jurídica internacional em matéria criminal. Provas, nossos inquéritos têm provas de pessoas que estão no exterior, recebendo material, lavando dinheiro. E eles podem também nos mandar provas que sejam obtidas lá fora para os nossos inquéritos. Então, a gente tem fortalecido isso, e o CCPI Amazônia, volto a dizer, com representantes da Secretaria de Segurança Pública dos 9 estados, das instituições federais envolvidas e os países impactados. Pode passar? E aqui a gente vai ficar bem claro com a imagem como funcionará isso. Ali o CCPI Amazônia, ferramentas de imagem por satélite, programa Ouro-Alvo, é o DNA do ouro, né? Através de isótopos a gente sabe de onde veio cada ouro, porque a natureza, quando cria o ouro, ela marca de forma única cada área aurífera, através de radioisótopos. E a gente, com esse programa Ouro-Alvo, a gente consegue fazer uma análise e dizer, esse ouro é declarado como extraído da área garimpeira legal tal, mas não é, ele veio da terra Yanomami, por causa desses traços isotópicos, que é o, entre aspas, DNA do ouro. Isso é um programa de vanguarda, inovador no mundo. Os outros países, alguns outros, a Alemanha, a Suíça, África do Sul, tentaram fazer algo similar, não evoluiu, e hoje vem aqui saber como a Polícia Federal e instituições parceiras, universidades, estão fazendo isso. Inteligência, cooperação internacional, pode passar. Rapidamente, como será o CCPI Amazônia? Representantes dos 9 estados, Polícia Federal coordenando o CCPI, mas integrado o CCPI pela PRF, pela Senasp, pela Força Nacional, também essas instituições federais, representantes dos 9 países, ou dos outros países com a Amazônia Internacional, outros 7, além do Brasil, que compõem a OTCA, e mais a França. Interpol, Ameripol e Europol, para a gente reduzir, pessoal, não só a oferta do produto ilegal retirado da Amazônia, mas também a demanda. A gente não pode estar coibindo aqui e os países europeus da América do Norte e do Oriente Médio demandando esse ouro ilegal, essa madeira ilegal. A gente precisa de ações lá também, para que a gente não tenha essa demanda ilegal comprimindo por esse material ilegalmente retirado da Amazônia Internacional. Pode passar? Outros projetos que a gente tem feito, fortalecimento da nossa capacidade aerotática, porque precisamos de helicópteros, aviões na região amazônica, vocês bem sabem disso, bases fluviais como a Nova Era, que ali está, e que neste momento está voltando para o Vale do Javari, depois de passar por reparos aqui em Manaus, estava lá, precisou de reparos, teve que vir para cá, está voltando. Capacidade tático-fluvial com lanchas para fiscalizações e ações contra o crime ambiental, bases terrestres integradas e
Tudo isso a serviço de algo que é muito importante, que é descapitalizar as organizações criminosas. A gente tem que focar no follow the money. A gente precisa perseguir o dinheiro, precisa perseguir o lucro, precisa descapitalizar os organismos criminosos, porque, tal qual no tráfico, se você só prende o avião, ele é reposto no outro dia. Aquela pessoa que vende a droga. No crime ambiental, se você só atua no garimpeiro, na pessoa que corta a árvore, no outro dia ele está lá de novo, outro. Precisamos atingir as organizações criminosas, quem financia, quem coordena, quem está por trás nas ações de corrupção. Pode passar? Já estou encaminhando para o fim. Pode passar? E tudo isso financiado no Brasil pelo Fundo Amazônia, através do BNDES, orçamento do próprio Ministério e da Polícia, mas estamos em conversa com o BID e o Banco Mundial para que projetos parecidos com esses nossos possam ser financiados pelo BID e pelo Banco Mundial nos outros países da Amazônia Internacional, para que eles também possam ter capacidade aerotática fortalecida, bases integradas, centros de comando, tecnologia, para que o Brasil não se torne uma bolha, que a gente melhora a nossa atuação e a criminalidade ambiental migra para a Colômbia, para a Amazônia, nesses outros países. Então, a gente precisa sufocar por completo. Projetos similares nesses outros países, financiados pelo BID e Banco Mundial, e projetos aqui, como vocês viram, financiados pelo Fundo Amazônia. Pode passar? E aí, só para não dizer que eu só falei de desafio, o título era Desafios. Mas o que uma política séria é capaz de fazer? Janeiro do ano passado, Rio Arariquara, totalmente contaminado, barrento, e nós iniciamos um trabalho sério na terra Yanomami, já em janeiro. Em maio, 4 meses depois, pode passar, a cor do rio já era outra. 4 meses depois. A natureza é muito forte, a gente precisa ajudar ela. Pode passar? Rio Mucajaí, Rio Couto Magalhães também, no estado de Roraima. Totalmente barrento. 4 meses depois, a cor já mudou. Rio Juami. Barrento, contaminado. 4 meses depois, a cor natural dele, que é negro. Mas isso é um bom sinal. É a cor dele. Tal qual Rio Negro. Essa é a coloração natural. E 4 meses depois já tinha voltado. Pode passar. E aqui, para encerrar mesmo, essa é a taxa do PRODES de 2023. Já tivemos uma redução de 22,5%. Caiu de 11,6% para 9%. Lembrando, pessoal, que essa taxa aqui, ela é aferida de agosto a julho. Nesse número de 9, nós temos 5 meses de 2022, de agosto a dezembro, contaminando negativamente, porque houve uma aceleração no final de 22 do desmatamento. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números. Houve uma aceleração de desmatamento no final de 22. A partir de 23, janeiro começa a cair. 7 meses de quedas já foi o suficiente, mesmo contaminado por esses 5 meses ruins, para termos uma redução de 22,5%. Mas esse ano, em janeiro, a redução do DETER, que é o mensal que alimenta o PRODES, deu mais de 60%. Em fevereiro, deu mais de 65%. A expectativa é que o PRODES desse ano seja ainda maior a redução do desmatamento. Então, os desafios são grandes, como a gente viu ao longo da apresentação, mas esse enfrentamento é possível com metodologia, seguindo uma cadeia de planejamento e de investimento, e os resultados são reais quando é feito o que é necessário. Muito obrigado a todos.
Pedir para o doutor Humberto ficar aqui um minutinho para receber uma pequena homenagem. Registro a presença do excelentíssimo senhor vereador Joelson Silva, da Câmara Municipal de Manaus. E, neste momento, eu convido o doutor Humberto Ramos, superintendente da Polícia Federal. O senhor vai entregar um certificado de participação e uma placa em homenagem ao nosso palestrante, doutor Humberto Freire de Barros, a quem eu peço uma salva de palmas. Também convido o comandante Dan aí para fazer uma lembrança, entrega da lembrança da Unali. Ah.